Vamos lá, senhores. Nesse vídeo nós vamos abordar o conceito de crime doloso, certo? O crime doloso ele tem como configuração, pela teoria finalista, ele tem os elementos cognitivo e volitivo, e a sua previsão legal está no artigo 18, inciso 1º do Código Penal, onde diz que o crime é doloso quando a gente quis ou assumiu o risco de produzir um resultado. Os elementos de consciência e vontade previstos na teoria finalista da ação fazem parte do dolo, da configuração do dolo. Então a gente faz uma ação, tem a consciência de que aquela ação pode produzir um resultado, e mesmo assim a gente, tendo a capacidade de discernimento e consciência de que aquele resultado pode ser produzido, o agente efetivamente realiza a conduta querendo o resultado. O querer o resultado, de certa forma, ele é muito simples de ser verificado quando o agente externa a sua vontade ou quando as suas ações demonstram 100% de que ele queria aquele resultado. Exemplos bem simples disso: você colocar uma arma na cabeça de uma pessoa, botar um fuzil na cabeça de uma pessoa, você sendo maior, capaz, sabendo o que é uma arma, sabendo que a arma pode efetuar um disparo de uma munição, que essa munição acertar na cabeça de uma pessoa, ela vai falecer, certamente. E assim você faz, fica fácil de eu demonstrar que você quis produzir esse resultado. E como é teoria finalista da ação, eu passo a ser responsabilizado por esse resultado, porque eu tive vontade de realizá-lo. Isso aqui é dolo direto. Na espécie, na modalidade de dolo direto, é quando a gente quer o resultado e produz o resultado. O dolo eventual, ele tem dentro da legislação uma configuração de que o agente ele não quer o resultado, mas ele assume o risco de produzir esse resultado. E esse assumir o risco de produzir um resultado, sempre menciono, eu só posso assumir o risco de produzir um resultado quando eu tenho consciência de que esse evento futuro, que é esse resultado, ele seja certo ou que há uma probabilidade de que ele seja produzido. Só que essa probabilidade de produção do resultado, ela tem que ser superior, à concepção mediana. O que seria a concepção mediana? A concepção mediana seria uma análise de todos os fatores pela sociedade. Na verdade, não é nem pela sociedade, porque a sociedade, de certa forma, ela vai ser muito emotiva nessa análise desse feito, mas pelos julgadores, pelos juízes, não é isso? Que vão trazer uma efetivação, uma caracterização dessa probabilidade. Por isso que no direito penal nós não podemos agir de forma emocional e sim racional, como já disse várias vezes para vocês em sala de aula. Agora, como é que faz uma análise, uma probabilidade em relação a um conteúdo, em relação a um fato, para que eu possa afirmar que a gente assumiu o risco de produzir um resultado? Isso vai muito de cada fato, isso vai muito de cada circunstância, de cada análise, de cada característica, de cada fato. Não é só uma análise minimizada,
mas sim uma análise de que era previsível que aquele fato produziria, que aquela ação produziria aquele resultado. E essa previsão, ela passa tanto pela gente, porque é ele que está realizando a ação, quanto por aqueles que irão julgar o caso, de certa forma, a sociedade como um todo, o judiciário. Então, um exemplo que eu sempre coloco em sala de aula é o que mais aparece na televisão, né? Fulano de tal estava andando em alta velocidade na rua. Se ele estava andando em alta velocidade na rua, ele assumiu o risco de produzir um resultado. Não, não é bem assim. Eu tenho que fazer uma análise de todas as outras circunstâncias, de todas as outras situações que envolvem o fato em si, para que a partir daí você efetivamente possa dizer que ele assumiu o risco de produzir um resultado. Se eu não tiver nenhum outro elemento, nenhuma outra característica que me possa trazer essa probabilidade ultrapassar o nível do aceitável, do razoável, eu não posso dizer que ele assumiu o risco de produzir um resultado. Então, como é que eu teria uma previsibilidade ou uma probabilidade superior ao nível do aceitável? Vamos imaginar o mesmo elemento, mas dando outras situações, outras circunstâncias que acabam possibilitando que o julgador faça uma análise do fato e diga, não, nessa situação eu não posso afirmar que a gente quis o resultado, mas existe uma grande probabilidade que ele teria consciência de que esse resultado seria produzido e mesmo assim ele fez a ação, e essa consciência e na continuação da sua conduta ele acaba assumindo o risco de produzir esse resultado, desse evento futuro e certo ou provavelmente certo. Vamos imaginar que nessa mesma situação eu tenha uma pessoa andando em alta velocidade, numa contramão, às 12 horas, horário de saída de uma escola, e ele está passando na frente de uma escola. Bem, se eu fizer uma análise dessa situação, você vai ter consciência do agente de que ele está andando em alta velocidade, consciência do agente de que ele está andando às 12 horas numa rua onde tem crianças atravessando e que está no horário de saída de uma escola e é de dia em alta velocidade. Qual a probabilidade dele atropelar uma pessoa? Qual a probabilidade desse futuro, desse resultado futuro, atropelar uma pessoa, vai ser certo ou que a probabilidade vai ser acima do aceitável? Se você analisar essas situações, você vai verificar que essa característica é acima do aceitável. Eu não posso dizer que o agente quis matar alguém, a não ser que ele me confirme isso efetivamente. Mas diante dessas circunstâncias, diante dessas situações, desse fato em específico, eu posso dizer, ou eu posso sustentar ou fundamentar que a conduta dele ultrapassou o nível do aceitável, o nível de uma probabilidade onde não me resta dúvida de que ele assumiu o risco de produzir um resultado. E por que ele assumiu o risco de produzir um resultado? Porque com a conduta dele de andar em alta velocidade, numa contramão, meio-dia, na frente de um colégio, com as crianças saindo do colégio, a probabilidade dele atropelar uma pessoa ultrapassa o limite do razoável, do aceitável. E aí eu posso dizer que, neste caso, ele assume o risco de produzir um resultado. Se nós tirarmos essas variáveis e colocar numa
outra situação fática, eu já não posso dizer que ele assumiu o risco de produzir um resultado. Vamos dar apenas um elemento. Estou andando em alta velocidade. Se eu alterar as circunstâncias, eu estou andando em alta velocidade na Avenida Leão Sampaio, às 3 horas da manhã, onde está decretado um estado de emergência pelo coronavírus e todos estão dentro das suas residências. Qual a probabilidade nesta situação fática que o agente vá atropelar alguém na rua? Ela é bem baixa. Ela está abaixo do nível do aceitável, de uma probabilidade. Então, se isso acontecer, eu não vou falar que ele agiu ou que ele assumiu o risco de atropelar uma pessoa com dolo eventual por evento futuro, mas que nas suas situações, nas suas circunstâncias, ele não é um futuro certo, muito menos com uma probabilidade acima de uma concepção mediana. Então, consequentemente, nesse segundo exemplo, a conduta não vai ser uma conduta dolosa, nem direta e nem eventual. Ela vai ser provavelmente culposa, homicídio culposo. E isso vai decorrer exatamente pelas circunstâncias que envolvem um fato. Se colocarmos um outro evento, um outro exemplo dentro dessa configuração de dolo e culpa, se a gente pegar aquele caso do Crato, onde uma pessoa tacou uma pedra num outro, acertou uma criança, segundo a polícia, e eu não posso dizer que ela está certa ou que ela está errada, que eu não tenho todas as fundamentações e todas as circunstâncias fáticas, mas pelo que foi apresentado pela mídia, eu digo que ela estaria errada, porque eu não consigo prever uma probabilidade acima do aceitável para que o pai responda por homicídio doloso na modalidade de dolo eventual. Em que sentido? Se você está com um paralelepípedo ou uma pedra que seja de um tamanho de 20 centímetros, 15 centímetros, na cabeça de uma criança, e essa criança tem 5 anos, e você joga a pedra na direção onde só tem uma criança, e você joga na direção da cabeça dela, essas circunstâncias me trazem uma probabilidade de que o resultado pode acontecer. Da pedra bater na cabeça da criança, ela ter um traumatismo craniano e falecer. Mas se eu altero algumas circunstâncias, a pedra não é de 20 centímetros, a pedra é de 10 centímetros ou de 5 centímetros. A pedra não é de cimento, ela é de terra, barro. E eu taco a pedra na direção de uma outra pessoa e erro acertando a criança, que eu não tinha visto, que estava mais atrás. Se percebe que a probabilidade desse resultado, num segundo exemplo, com essas circunstâncias, de obter esse evento futuro, esse resultado futuro com a minha ação, eu não posso dizer que o agente assumiu o risco de produzir um resultado. Esse assumir o risco de produzir um resultado, ele é bem baixo, ele não é certo, e eu não tenho uma probabilidade para isso, que isso vá acontecer, ultrapassando o limiar de uma concepção mediana. Então, no segundo exemplo, não teria como eu configurar uma conduta dolosa na modalidade dolo eventual, porque me faltam requisitos de previsibilidade e probabilidade de produção de um resultado futuro, mesmo que ele aconteça. Eu digo sempre nas salas de aulas que os extremos são fáceis de serem comprovados. O difícil é exatamente essa discussão que vai existir quando eu tiver esse nível de probabilidade meio próximo entre aceitável e não aceitável. Aí realmente você vai ter uma discussão jurídica, doutrinária,
em relação às circunstâncias fáticas de cada uma das situações. Por isso que o mais importante é você sempre analisar e sempre verificar num crime que acontece, numa conduta criminosa, você faz uma análise de todas as situações, você faz uma análise de todas as características que envolvem aquela conduta criminosa, para somente a partir daí você começar a verificar a possibilidade se aquele evento futuro, se aquele resultado ocorrido, que aquele resultado que ocorreu em decorrência da sua ação, ele teria uma probabilidade acima do aceitável, de uma concepção mediana, numa análise jurídica sobre as circunstâncias, se ela ultrapassaria essa concepção mediana. Se ultrapassar, você pode dizer que isso seria um homicídio doloso na modalidade de dolo eventual, já que a gente assume o risco de produzir um resultado. Caso contrário, o que certamente será configurado será a modalidade culposa, onde ela tem a sua vertente na falta do dever de cuidado. Isso é interessante porque você faz a distinção entre dolo direto, onde a gente quer o resultado, e dolo eventual, onde a gente assume o risco de produzir um resultado, mas esse assumir o risco é necessário que esse risco, que é o futuro, ele seja certo ou que a probabilidade que ele aconteça, mediante análise das circunstâncias, sejam acima da concepção mediana.